E é claro que no último dia de 2023, isso, estou gravando esse vídeo no último dia de 2023 para falarmos sobre 2024. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao A Boa Política Podcast. Eu vou começar esse vídeo agradecendo, tá? Foi um ano... chega me arrepio. Mas foi um ano muito proveitoso, profissionalmente falando. O projeto A Boa Política Podcast, ele já é ouvido, já é assistido, já é reconhecido e já é levado a sério. É claro que a gente já tem uma trajetória aí de mais de 10 anos, né? Mas o partir do zero com relação a esses dois projetos, tanto no YouTube quanto no Instagram, reforçaram mais isso. E, pessoas, a gente vai conversar um pouco a respeito sobre as previsões. Previsões, é? É porque jornalismo tem muito disso às vezes, sabe? E principalmente quem faz crônica política, às vezes tem muito em relação a se tentar prever alguns cenários. E eu quero conversar um pouco a respeito sobre as eleições municipais de 2024. Eu não sei como você está em relação a essa pauta. Eu vou entender que você está bem, está curioso, né? Afinal de contas, se você está numa Boa Política Podcast é porque você sabe que a pauta é política, tá bom? Só quem vem pra cá é porque tem interesse nesse tipo de assunto. Mas vamos conversar um pouco sobre Pedra Lavrada? Como é que você tem avaliado esse cenário, já posso afirmar isso, né? Pré-eleitoral. Quais são as suas avaliações, quais são as suas visões? É muito interessante, eu gosto muito de ouvir, né? Porque... quando a gente para conversar com qualquer pessoa que é fora desse eixo mais político-partidário, cada uma delas tem uma visão a respeito de algum personagem da política do município de Pedra Lavrada. E é muito interessante, certo? Mas vamos fazer uma leitura aqui bem rápido de como se encontra neste final de ano, neste início de ano, o cenário atual. Neste 31 de dezembro de 2023 e neste 1º de janeiro de 2024, o cenário que a gente tem é o seguinte: com relação à situação, nós já temos uma chapa definida, né, que é a reeleição do atual prefeito do município de Pedra Lavrada, José Antônio Vasconcelos da Costa Tota Guedes, e o seu atual vice-prefeito, né, Gilbrão Porto, que permanecem na mesma chapa para disputar a sua reeleição em 2024. Com relação à oposição, nós não temos a definição de um nome. Contextualizando, né, o grupo de oposições, eles não conseguiram, depois de 3 anos, né, estamos chegando em 2023, promover uma unificação em torno de um nome. Nós temos fragmentações da oposição, né, das oposições em Pedra Lavrada, nesse período que eu estou gravando esse vídeo, em que cada núcleo é comandado por alguma liderança, tá? E essas lideranças ainda não chegaram no consenso com relação a quem seria, de fato, um representante para que isso viesse a acontecer. E devido a isso, a gente tem alguns cenários. A gente tem o MDB com Rigoberto Júlio, nós temos o PSDB, que foi uma surpresa, vou colocar esse termo aqui, em 2023, que foi a surpresa do ex-prefeito Jarbas Melo sair do PP, partido de Agnaldo Ribeiro, e migrar para o PSDB, partido do então ex-prefeito Tinan Porto, que é da base do prefeito Tota. Entendeu? Pronto, então a gente tem MDB Rigoberto Júlio, a gente tem PSDB Jarbas Melo, que foi o ex-prefeito, né, que disputou com total última eleição, e temos Alexandre Buriti no PDT e também a Clainha Solon no PT. Esse eixo da oposição em Pedra Lavrada está nessas 4 bases, né? E essas 4 bases ainda não conseguiram promover um diálogo de fato eficaz em torno de um nome. O fato é que não existe um líder majoritário que conseguiu aí unir todos eles em torno de um nome só. E aí, devido a isso reflete muito também a própria atuação da oposição durante esses 3 primeiros anos, né, do governo Tota Guedes, que não conseguiu deixar o governo do prefeito Tota desconfortável
em algum momento, sabe? Se conseguiu, não foi muita coisa. Diferentemente do que o ex-prefeito Jarbas pegou. Nem se compara, aliás. Mas o que a gente tem é que nesses 3 anos, a oposição em si, digamos que ela não conseguiu incomodar tanto o chefe do executivo. Não à toa, a gente está terminando 2023 com uma das pautas mais impopulares em qualquer gestão, em qualquer ambiente, né, político, aprovadas de forma bem tranquila no município de Pelavrada, que é a questão do reajuste salarial do chefe do executivo, de vice-prefeitos, secretários e vereadores. Pois é, em Pelavrada isso não fez nem barulho, sabe? A oposição não conseguiu fazer barulho nem em torno de uma pauta como essa. Enquanto outros municípios, oposição, né, quando pegou assim, opa, reajuste de prefeito, né, que geralmente é aproveitado sim para se fazer um grande barulho, e nem isso a oposição em Pelavrada ela conseguiu fazer. É claro que ela questionou, é claro que ela se indignou, né, mas ficou só naquilo ali mesmo. A pressão propriamente dita, o chefe do executivo ele não sentiu, e os vereadores da base, eu acredito, também sentiram um pouco. Ao menos por aquilo que a gente sente. Né? Não sabemos como isso vai refletir lá na frente com relação ao seu eleitorado. Nessa data que estamos conversando, o prefeito Tota Guedes, ele deu uma entrevista recentemente ao jornalista Lázaro Farias, e você pode encontrar ela aí pesquisando aqui no YouTube ou aqui no Instagram, ou então vindo aqui no Boa Política Podcast, que deve ter algum recorte em relação a isso. Mas enfim, ele concedeu essa entrevista, né, às vésperas aí desse final de ano, em que ele fala sobre uma pesquisa eleitoral que fora realizada por seu grupo, né, em qual o deixa muito tranquilo com relação às eleições municipais de 2024. Ou seja, no final do ano, a administração local e o grupo político já tem uma perspectiva, sabe, uma avaliação mais científica do ponto de vista político e do ponto de vista administrativo de como está o caminhar para 2024. E é claro que você sendo gestor, você sendo agente público, agente político, você quer acompanhar em que você está errando e em que você está acertando. Evidentemente, esses dados eles não foram divulgados para o grande público, né? Mas pelas palavras, pelo falar, você sente muita confiança partindo do prefeito Tota Guedes. Não à toa, ele soltou, né, a seguinte frase de que se o candidato da oposição não for Jarbas Melo, será pior para a oposição, porque, segundo ele, os demais nomes não seriam tão competitivos assim. Né? Até quem diria que o prefeito Tota Guedes seria aí o grande cabo eleitoral do ex-prefeito Jarbas Melo. Acho que, enfim, é quase como se soasse um escolher adversário, né? Ou escolher contra quem vai se lutar. A grande verdade, eu sempre falei isso, né? Se não falei isso de vídeo, já falei isso para tantas e tantas e tantas e tantas pessoas, que o adversário preferido, ideal para o grupo de situação em Pelavrada é o ex-prefeito Jarbas Melo. Porque Jarbas será bem mais fácil de bater, sabe? Será bem mais fácil de se fazer comparação. Tá muito fresco ainda na memória a lembrança sobre a administração do ex-prefeito Jarbas Melo. E é claro que seus adversários vão exaltar todas as partes negativas do seu mandato. E não se dar brechas para nenhuma outra possível liderança que esteja aí emergindo, surgindo. Agora, a César o que é de César, né? Essa liderança também, ela não surgiu como a gente esperava que ela poderia surgir. Anderson, mas a gente teve a figura de Alexandre Buriti? Sim, tivemos. Né? Tivemos não. Temos, né? Ainda neste final de ano, início de ano. Mas mesmo Alexandre se colocando também como esse líder, né? Esse provável líder, aquela coisa toda, também não fez uma pressão muito forte com relação ao prefeito Tota Guedes. Isso também não aconteceu. Dentro da Câmara não aconteceu, e fora da Câmara isso não aconteceu. Então, essa liderança propriamente dita, ela não surgiu. E quando ela não surge, você faz com que as pessoas elas façam as suas avaliações, né, as suas escolhas, a sua opinião, levantem a opinião a respeito dos nomes que estão colocados, que são os mesmos nomes de sempre, né?
Só estão em partidos diferentes, ou enfim, condições diferentes, mas os mesmos nomes de sempre. E aí, quando cai naquela mesmice, você acaba tendo o efeito do vou votar ou vou escolher por escolher. E aí, não se engane, existem muitas pessoas que votam em fulano porque cicrano é o adversário, não porque gostam de fulano. Isso acontece em todas as eleições. Não à toa que existe o chamado voto protesto. Eu não quero votar em você e nem você, eu vou votar em você. Mas também não gosto de tu não, é só porque eu não quero votar nesses outros aqui. Então a gente está indo para um 2024, a gente começa um 2024 com uma afirmação, tá, ou com a impressão muito nítida de que ainda está faltando organização para a oposição, para se colocar nessa disputa. É preciso se afirmar isso de microfone, de vídeo, seja lá o que for, de que ainda a oposição, de maneira muito sincera e clara aqui na data desse vídeo, neste dia aqui, a oposição em Pedra Lavrada não conseguiu apresentar um nome competitivo para as eleições municipais de 2024. Nenhum nome surgiu ainda, ou se colocou, né, diga-se de passagem, como de fato competitivo para vencer as eleições de outubro. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Muita coisa mesmo. A partir de agora deve ficar mais intenso, a questão eleitoral como um todo, né? Os diálogos devem começar, as narrativas devem começar, principalmente para tentar convencer você de que fulano A é ruim, fulano B é bom, fulano C não presta, ou fulano A é bom, fulano B não presta, fulano C pior ainda, entendeu? Então agora começa as narrativas em relação ao bem e o mal, a quem fez mais e quem fez menos, a quem deixou de fazer e quem não fez, enfim, tudo aquilo que você já está cansado de saber. Mas eu acho que a gente deveria prestar atenção em que nesse início, né, até depois da festa Nossa Senhora da Luz, já que eu tô gravando esse vídeo em janeiro, mas de como irá se definir, deve-se ter o velho mantra de vamos realizar uma pesquisa para ver quem será o escolhido do povo para poder disputar as eleições, como sempre. O prefeito Tota Guedes já encerrou essa discussão, o que é muito curioso, né, em relação a sobre quem seria o seu vice. Ele já deixou muito claro, meu vice é Gilbran, porque não existe problemas e eu já quero encerrar a discussão por aqui. Então, tá feita a chapa, é essa, nós vamos para a disputa e pronto. Ou seja, ele nem permitiu o debate lá dentro, né? Viu que estava crescendo, exaltou que assim, é importante que se tenha novas lideranças, mas que o momento é Tota e Gilbran novamente. E agora a gente tem uma discussão em torno dos candidatos a vereadores, né, da sua base, certo? Só que eu não sei, sinceramente, falando para você nessa data, de como é que as afirmações de que assim o vice está definido e pronto, ela caiu para alguns integrantes do grupo, tá? Eu digo isso porque assim, para muitos de dentro do grupo, deveria se ter mudança. Mas aí, para muitos, é impensável, é inimaginável promover alguma desunião, saiu, dentro do grupo de situação, entende? Então que, assim, beleza, bora, sabe? Bora, lá na frente a gente discute sobre isso. E interessante que é um debate que já se anseia muito, né? A próxima eleição já se conversa sobre isso já sim. Então a gente inicia esse início de ano com essa expectativa, com esse olhar, com essa análise. O cenário é este que eu estou colocando para você. Vai haver outro vídeo em que nós vamos conversar a respeito da formação dessas chapas para a Câmara Municipal, que vai ser um debate muito interessante mesmo. Primeiro porque esses personagens, eles estão, adivinha, fazendo conta, gente, entendendo que eleição para vereador é matemática. Não é afinidade com A, com B ou com C. É onde existem reais chances de você conseguir ser eleito. Então, mas lá na frente a gente traz essa composição. Vai ter um vídeo só sobre os pré-candidatos às eleições municipais para a Câmara Municipal, né, em 2024. E aí eu conto com você aqui, tá bom? Dito isto, recapitulamos para você. Iniciamos um ano com a definição já da chapa de situação, a reeleição do prefeito Tota Guedes e Gilbran Porto. Iniciamos o ano com uma indefinição ainda, um posto em aberto com relação a quem será o candidato às eleições municipais de 2024 pela base de oposição, às oposições. Anderson, oi. Acredito que teremos 3 candidatos? Acho muito difícil. Acho muito difícil que tenhamos 3 candidatos. Podemos ter? Sim, podemos ter.
Só que eu não vejo necessidade para tanto. Mas isso é minha leitura, né? Isso é minha leitura. Vejam, já adiantando um pouco a questão da pauta em relação ao legislativo. Olha, por mais que o ex-prefeito Jarbas Melo ele fale, né, em disputar as eleições municipais, está colocando o seu nome à disposição, eu, Anderson, acredito muito que o maior foco do ex-prefeito esteja na Câmara Municipal. E isso em relação à sua esposa, que tem grandes chances, estou afirmando isso aqui, no início do ano de 2024, Elisângela Melo, ex-secretária de saúde do município, ex-primeira-dama do município, ela tem fortíssimas chances de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Pedra Lavrada. Quem pensa contrário a isso, não é que eu seja o dono da razão, mas é porque, assim, se você não consegue fazer uma leitura desse tipo, então, não sei. Aí você tá fazendo um recorte desse vídeo depois das eleições e caso ela não tenha ganhado. Beleza. Mas que, na data de hoje, ela, ao meu ver, é uma das grandes favoritas a estar na Câmara Municipal. E sem falar que, tipo assim, a oposição precisa que ela seja candidata, né? Tem mais essa. Então, sim, minha interpretação é que o grande objetivo mesmo do ex-prefeito Jarbas Melo seria a eleição da sua esposa, porque há condições reais para isso. Tendo-se de vista, a gente teria novamente um embate entre o ex-prefeito Jarbas e o prefeito Tota Guedes, só que agora nessa condição, né, Jarbas como ex-prefeito e não mais como prefeito, e Tota como prefeito e não mais como ex-prefeito. Jarbas enquanto chefe do executivo, não mais como chefe do executivo, contra Tota, agora chefe do executivo, contra toda, né, uma infraestrutura à sua disposição. Nesse cenário aí, eu acho que a aposta mais confiável, mais segura seria a de uma cadeira na Câmara Municipal. Essa é a minha visão de hoje. Outro cenário, né, muito importante. Cara, e Alexandro, na minha visão, eu preciso estar enfatizando isso sempre, mas que na minha visão seria um desgaste desnecessário para Alexandre numa disputa agora. Não, mas disputa agora porque lá na frente vai se voltar muito mais forte, aquela coisa toda. Não. Alexandre sofreu um desgaste muito forte com todas as suas escolhas e trajetória até a chegada nesse momento atual, né, da política em Pedra Lavrada. Ainda existe um desgaste muito forte ligado a ele. Eu acredito que ele também faça essa leitura. Mas quem faz essa leitura e acha que ele está morto politicamente, está cometendo um erro também. Está cometendo um baita erro. Tá? Você não pode fazer essa leitura. Não, cara, não faça essa leitura, cara. Não faça essa leitura. É tanto que uma da segunda cadeira que eu acho que, assim, existe muita possibilidade de ser ocupada é por sua irmã, a ex-vereadora Helena Buriti. Então, assim, não há necessidade de Alexandro ir para uma disputa à prefeitura municipal, sabe? Colocar seu nome agora, quando se tem a grande chance de se fazer um nome na Câmara, né? E outro ponto muito importante, né? Inclusive até para Jarbas mesmo, Jarbas e Alexandre. Com toda essa possibilidade de se terem na Câmara Municipal dois nomes ligados a eles dois, a situação dentro do próprio grupo da oposição acaba ficando complicada. Ficando muito embaraçosa, porque no primeiro cenário a gente tem a figura do candidato a prefeito indicando a esposa ao cargo de vereador. Dentro do grupo isso não soa bem. Ele já sofreu esse desgaste lá atrás quando colocou o motorista, né? Sabemos. E aí, no outro cenário, a gente tem um candidato a prefeito colocando a irmã para disputar uma vaga na Câmara Municipal. Já pesa também. Não, mas e aí, se Helena for candidata a prefeita? Não vai, porque assim, a oposição precisa, assim como a situação, de candidatas verdadeiras e feminina, né? Elas precisam de candidaturas femininas, entende? E assim, Helena precisa ir para essa disputa. Então, tá bom, vou conversar mais sobre a respeito de vereador, senão eu vou perder toda a pauta no meu próximo vídeo, certo? Mas é isso que eu quero que você fique atento nesse cenário que a gente está colocando agora, certo? A gente tem essa leitura com relação à situação e essa leitura com relação à oposição. E eu quero muito ouvir a sua leitura a respeito de tudo nos seus comentários. Você vai deixar um comentário aqui fazendo aqui uma observação, tá certo? O que você acha, o que você pode acontecer, quais os desafios para a oposição. O grande desafio da oposição é, de fato, conseguir levantar pauta, conseguir engajamento com relação à administração municipal. É para sair metendo pau em tudo? Não é para sair metendo pau em tudo, não. Mas que a oposição, ela deixa muito a desejar. Eu não tenho a menor dúvida
de que assim, foi muito confortável para o prefeito Tota todos esses 3 anos. Muito, 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 sabe? Se teve aborrecimento, foi pouquíssimo. E assim, eu falo isso porque Tota e o seu grupo, eles souberam, durante os 4 anos de Jarbas, fazer barulho. E faziam mesmo, né? Conseguiam movimentar, sabe? Trazer aquilo tudo. Coisa que agora a gente não viu nem de perto, tá bom? Olha, é isso. É isso. Daqui a pouquinho eu volto pra gente poder conversar mais. Mas como você está assistindo isso no final do ano de 2023, vamos ver se eu acertei alguma dessas previsões. Se é que eu fiz algumas, né? E ver como é que anda a carruagem daqui pra lá. Espero que em nosso próximo encontro a gente já tenha algumas definições em relação a nome. Mas olha, longe de partido A, partido B, nome A, nome B, eu espero que você que esteja me assistindo, e aí possivelmente você é um dos torcedores, apoiadores, enfim, de alguma dessas bases, mas enquanto você que não é de nenhum desses lados, está em dúvida, eu espero que você possa analisar com muito carinho mesmo, todos os nomes que se colocam para a sua escolha. E você deixe de atribuir a terceiros uma responsabilidade que é sua. Todos os vereadores que passaram pela Câmara Municipal de Pedra Lavrada foram escolhas da população de Pedra Lavrada. Todos aqueles que ocuparam o cargo de prefeito no município de Pedra Lavrada foi uma escolha do povo de Pedra Lavrada. Então tenha isso em mente, tá? A responsabilidade é de todos nós. E é isso, gente. Boa sorte aí a todos, né? E que Deus te dê em dobro tudo que tá me desejando. Se você ficou até o final do vídeo, por favor, se inscreve, né? Compartilha aí, envia pros seus amigos e vamos conversando daqui pra lá. Vai começar, pessoas! Vai começar e a gente pede a Deus que tenhamos muita saúde para poder acompanhar isso tudo. Que seja em paz, né? Que a gente possa sobreviver a mais este episódio do município de Pedra Lavrada. Beleza? Obrigado, viu, por ter ficado até aqui. Deus te dê em dobro tudo que tá me desejando. Valeu, fui.